Para você que está acompanhando todas as novidades do nosso canal do YouTube e assistiu às nossas aulas sobre os problemas gerais de norma culta, trouxe hoje mais exercícios para que vocês possam praticar e acertar todas as questões envolvendo esse conteúdo e também aplicar esses termos de forma correta nas suas traduções textuais. Vamos lá? Sou a professora Josemeire Caetano do curso Arte de Escrever e convido vocês a responderem junto comigo questões de concursos públicos e vestibulares e também do Exame Nacional do Ensino Médio envolvendo problemas gerais de norma culta. A primeira questão trata-se de um texto que nós iremos verificar primeiramente o que é que o enunciado está solicitando. Então, é um texto de Denise Fraga, que nós iremos fazer a leitura atenta daqui a pouco, mas primeiro nós vamos verificar qual é o comando. Então, ele afirma: crônica é um gênero textual que frequentemente usa uma linguagem mais informal e próxima da oralidade, pouco preocupada com a rigidez da chamada norma culta. Ele traz alguns excertos do texto marcando as linhas em que se encontram e pede para que nós observemos um exemplo claro dessa linguagem informal presente no texto. Então, na leitura do texto, nós iremos observar as marcas de informalidade. O início do texto já traz essa mensagem que a gente vai observar atentamente. Vamos para a leitura. O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, nos põe em xeque, paralisa alguns e atiça a criatividade de outros. Uma pessoa em estado de pavor é dona de uma energia extra capaz de feitos incríveis. Um amigo nosso, quando era adolescente, aproveitou a viagem dos pais da namorada para ficar na casa dela. Então, ele aproveitou que os pais saíram e foi para a casa dela. Interessante, não é? Os pais voltaram mais cedo e, pego em flagrante, nosso Romeu teve a brilhante ideia de pular pelado do segundo andar. Está vivo. Tem hoje essa incrível história para contar, mas deve se lembrar muito bem da vergonha. Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus lençóis. Estava caminhando pelo bairro quando resolvi explorar umas ruas mais desertas. De repente, vejo um menino encostado no muro. Parecia um menino de rua, tinha seus 15, 16 anos, e quando me viu, fixou o olhar e apertou o passo na minha direção. Não pestanejei, saí correndo mesmo, na mais alta performance de minhas pernas. No meio da corrida, comecei a pensar se ele iria mesmo me assaltar. Uma onda de vergonha me invadiu. O rapaz estava me vendo correr. E se eu tivesse me enganado? E se ele não fosse fazer nada? Mesmo que fosse ter sido flagrada no meu medo e preconceito, daquela forma já me deixava numa desvantagem fulminante. Não sou uma pessoa medrosa por excelência, mas, naquele dia, o olhar, o gesto, alguma coisa no rapaz acionou imediatamente o motor de minhas pernas e, quando me dei conta, já estava em disparada. Fui chegando ofegante a uma esquina. O motorista de um ponto de táxi me perguntara o que tinha acontecido e eu, um tanto constrangida, disse que tinha ficado com medo. Me contaram que ele vivia por ali, tomando conta dos carros. Fervi de vergonha. O menino passou do outro lado da rua e, percebendo que eu olhava, imitou minha corrida, fazendo um gesto de desespero. Tive vontade de sentar na guia e chorar. Eu só tinha me olhado e o resto tinha sido produto legítimo do meu preconceito. Fui atrás dele. Não consegui carregar tamanha bigorna para casa.
ei, ele demorou a virar. Se eu pensava que ele assaltava, ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Insisti, desculpa, ele virou. Seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim de professor. Me perdoou com um sinal de positivo ainda cheio de desprezo. Fui para casa, pelada, igual ao Romeu suicida. Então, a partir da leitura desse texto, qual dessas alternativas marca a informalidade na linguagem? Vão analisando aí bem direitinho, enquanto eu faço a leitura. Na linha 1, a letra A traz o excerto, o medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo. Na letra B, presente na linha 6, me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente. Na letrinha C, que está entre as linhas 8 e 9, de repente, vejo o menino encostado no muro. E na letrinha D, que está na linha 23, ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Que detalhe traz essa marca de informalidade na linguagem? Acredito que vocês já responderam, e a resposta correta é a letrinha B, justamente o início da questão com o pronome oblíquo átono. Não se inicia nenhuma sentença em língua portuguesa com o uso do pronome oblíquo átono. Nós iremos estudar detalhadamente essas regrinhas na nossa aula de colocação pronominal. Vamos para mais uma questão. Antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês que é justamente essa informalidade da chamada norma padrão, norma culta, que vai estabelecer uma comunicação eficiente em contextos de uso da língua. Então, são contextos informais, os quais nós poderíamos trazer como exemplo uma conversa entre amigos, uma conversa entre parentes próximos, que não há aquela preocupação da linguagem formal, do uso do emprego correto, por exemplo, dos pronomes oblíquos átonos. Nessa questão, se nós fôssemos colocar a norma culta da linguagem, nós iríamos colocar o pronome para depois do verbo. Lembrei-me, seria a forma correta. Questão número 2, caiu no Enem 2012. Então, vamos para o enunciado que pede para que nós observemos qual dessas alternativas está condizente com o texto. Então, vamos para a leitura atenta do texto. É um texto a propósito de norma, correção e preconceito linguístico, tem aqui a referência, e a leitura atenta. Vocês me acompanham? A substituição do haver por ter em construções existenciais, no português do Brasil, corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse, entre aspas, do final da fase arcaica. Matos e Silva, 2001, analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra A Pedagogia de João Barros. Em textos escritos nos anos 45 do século XVI, encontravam-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos da sintaxe histórica, quando de haver por verbo existencial, com concordância, lembrado por Ivo Castro, e anotado como novidade no século XVIII por Sede Ali. Como se vê, nada é categórico, e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua, e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos, e, através deles, dos usuários. Substitui-se uma norma por outra? Pois bem, vamos para as alternativas. Na letra A, vocês acreditam que o estabelecimento de uma norma precede de uma pesquisa histórica? O texto falou sobre isso? Letrinha B. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua?
Foi dito isso no texto? A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma? A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos? Ou será que o texto disse que os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística? Qual dessas alternativas está em consonância com o que foi posto no texto? Então, é um detalhezinho que traz exatamente a resposta correta. Se vocês observarem, houve essa afirmação no texto, que os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Então, a gente tem que verificar que a resposta está no texto. Então, eu preciso fazer uma leitura atenta do texto. O que é que essa opção revela? Que o ponto de vista da autora, ao afirmar que os comportamentos puristas são, de fato, prejudiciais à compreensão dessa constituição linguística, né, o chamado preconceito linguístico. Segundo a autora, defender a pureza da língua de maneira limitada só revela um conhecimento deficiente da língua. A língua é muito mais do que isso. Vamos para a próxima questão. Eu amo essa questão, né? Oswald de Andrade, Vício da Fala, e o enunciado pede para que a gente observe o seguinte. Sobre o poema de Oswald de Andrade, um dos principais representantes da primeira geração do modernismo brasileiro, é correto afirmar o quê? Então, é um poema muito conhecido, já caiu demais no Enem, em outros concursos que envolvem questões de linguagem. Então, vamos para Oswald de Andrade. Vício da Fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, tem toda uma questão de interpretação aqui. De acordo com esse poema, vocês acreditam que Oswald, como um dos demais modernistas da primeira fase, defendia o uso da coloquialidade dos textos escritos como maneira de alcançar uma linguagem genuinamente brasileira, linguagem que levasse em consideração os diferentes registros da língua portuguesa? Vocês acham que essa é a resposta correta? Ou será que o poema de Oswald tece uma crítica sobre o emprego da coloquialidade nos textos da literatura brasileira? De acordo com o poema, essa coloquialidade subverte a norma culta da língua, único registro capaz de representar adequadamente a língua poética, ou a linguagem poética, como alguns chamam. Ou vocês acreditam que o título Vício da Fala remete à fala dos brasileiros, ao reproduzir erradamente fonemas complexos? Essa simplificação das palavras é prejudicial para o idioma, já que pode vulgarizar a língua portuguesa? Ou será que aqueles que subvertem a norma culta ao falar mil em vez de milho, mió em vez de melhor, pior em vez de pior, telhado em vez de telhado, estão prejudicando o entendimento da mensagem, anulando a comunicação, sua principal finalidade? Então, nós temos aqui essas alternativas, são 4 alternativas, e apenas uma delas está condizente com Oswald de Andrade e com o seu Vício na Fala. O que é que nós temos aqui? A resposta correta, prof. Qual é a resposta correta? Letrinha A. Oswald, como os demais modernistas da primeira fase, defendia o uso da coloquialidade nos textos escritos como maneira de alcançar uma linguagem genuinamente brasileira. É esse regresso da razão e das raízes que são verdadeiramente brasileiras, uma linguagem que levasse em consideração os diferentes registros da língua portuguesa, incluindo os de informalidade. Então, o que é que a gente vai observar aqui? É uma questão de preconceito linguístico, né? E esses modernistas, eles traziam essa defesa, né, da língua falada na rua, da língua falada pelo povo, e Oswald de Andrade utiliza a escrita para revelar o conflito social existente entre as variedades de uma mesma língua, e, ao mesmo tempo, o conflito social que se estende à relação língua e fala. Vamos para mais uma questão. Celso Cunha, maravilhoso. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é. Vamos ver o que é que Celso Cunha fala sobre a língua.
Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores de sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa. Por quê? Por que ela é prestigiosa? Porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico em uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna um ponderável força contrária à variação. Então, temos essa ponderável força contrária à variação de acordo com Celso Cunha. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar, ou será que uma língua é o sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob pena de empobrecimento do léxico? Será que uma língua é a modalidade oral, alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes? Ou será que podemos inferir que a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico? O que foi que Celso Cunha falou em relação à língua? O que é que a gente pode inferir com a leitura do texto? Bem interessante. A resposta está exatamente na letrinha A. É o conjunto de variedade linguística. Então, a língua, ela varia no tempo, no espaço. Nós vimos isso na nossa aula teórica, né, sobre variação linguística, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Então, é puramente questões de preconceito linguístico também. Embora essas variedades sejam consideradas importantes do ponto de vista da comunicação, a língua padrão alcança maior prestígio social. O Exame Nacional do Ensino Médio é um exemplo disso, né? Redija texto dissertativo, argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a gente precisa, de fato, conhecer essas regrinhas. E aí, nós finalizamos mais um grupo de questões bem legais. Convido vocês a curtirem o nosso vídeo, seguirem todas as redes sociais do Arte de Escrever e aguardar as nossas próximas publicações com conteúdos super interessantes envolvendo a língua portuguesa, as linguagens e a produção textual. Um beijo no coração de todas.